Bom, tem que falar aqui? Não, né? Só ele capta, né? Capta. Bom, boa noite a todas e todos, né? Eu gostaria de agradecer, né, como sempre faço, aqui essa inestimável casa de leitura Dirce Cortes Riedel, a equipe aqui da casa, né, a nossa querida Cida Salgueiro, a Suzana Cardoso, né, o Felipe, e o meu guru, meu mestre, João César de Castro Rocha, que está no Gabinete Português de Leitura agora numa atividade lá sobre Camões, uma atividade, e ele vai falar sobre a presença, a influência de Camões em Machado de Assis. Deve ser maravilhoso, né? Vou ver se eu consigo depois também visitar pelo menos na internet, visitar virtualmente essa atividade. Olha só, antes de ingressar nessa discussão propriamente dita, né, eu queria falar um pouco do texto que serve de base a esse seminário. O artigo pertence a um livro que surgiu de uma colaboração entre o IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, cujo presidente aqui está me honrando com a presença aqui hoje, o Francis Bogossian, e, de um lado, o IBEP e, de outro, o Senado Federal. Foi feito um livro comemorativo dos 200 anos da independência, né? E tem várias contribuições nesse livro. Tem artigos do Márcio Postman, eu até listei aqui os nomes para não... Né? João Pedro Stedley, Roberto Amaral, Isabel Lustosa, Luiz Antônio Elias, Lincoln Pena, que também está aqui presente, entre muito mais gente, né? Foi um esforço no sentido de pensar o processo de independência de uma maneira multidisciplinar, digamos assim, né? E o meu artigo acompanha as metamorfoses que o projeto nacional veio sofrendo desde 1822. E como vocês podem ter notado, quem conseguiu ler, não consiste no olhar de um historiador de ofício, digamos assim, né? É mais uma visada de alguém ligado, como eu, aos estudos literários, um pouco a análise de discurso e aquilo que aqui na nossa área a gente chama de antropologia literária, né? E todo esse esforço que eu fiz ali é para poder, digamos assim, recortar o nosso tema dentro de um ponto de vista. Qual seria esse ponto de vista? A ideia de enxergar a luta do Brasil para enfrentar o seu principal dilema, a meu ver, que é a crônica dependência, dependência econômica, dependência política, dependência cultural, que o país enfrenta em relação aos países chamados desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos da América, né? Esse ponto de vista, no meu caso, ele tem duas percepções, né? Uma dessas percepções vem do fato da minha militância, de eu ser um militante de esquerda, e de outro da minha inserção acadêmica, digamos assim. Eu fiz os meus estudos, o meu ciclo de estudos de pós-graduação, sempre aqui nessa nossa prestigiosa UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, durante todo esse período, eu fui me enfronhando, digamos assim, nos chamados... fui diminuindo a distância que eu tinha antes, fui me aproximando, né, dos chamados intérpretes do Brasil, né? Botei aqui até uma listinha dos que eu
digamos assim, que eu gosto mais, sem deixar de falar provavelmente vou deixar alguns de fora, mas esses aqui são os meus prediletos, digamos assim, né? Mário de Andrade, Celso Furtado, não é, Rosa? Darcy Ribeiro, Antônio Cândido, Sérgio Buarque, Florestan Fernandes, e até também, não só autores progressistas, mas autores conservadores com os quais eu aprendi, né? Como Van Hagen, e autores conservadores liberais, como Joaquim Nabuco. Aprendi muito com esses autores, né? Olha, esse interesse pelo Brasil não é nenhuma intuição que eu tive. A universidade já começa a dar conta dessa demanda. Hoje mesmo está ocorrendo na UFRJ um evento sobre Álvaro Vieira Pinto, né, que o professor Marcos Dantas, da Escola de Comunicação, organizou lá. Quando a gente pensa assim, Álvaro Vieira Pinto é um autor que ele viveu como é que é dizer, um sono do esquecimento durante vários anos, não é? Então é algo de muito importante que exista essa certa valorização dos estudos e esforços de compreensão da questão nacional, né? Eu sempre que falo de questão nacional, assim, as pessoas mais jovens eu tenho um certo travo, né? Tenho um certo pé atrás, né? Por quê? É compreensível. Você pensar a questão nacional como operador político e cultural, as pessoas mais jovens sempre ligam a ideia de nação a movimentos nacionalistas de direita. É comum isso, né? Então, visualiza o trumpismo, visualiza o partido da Marine Le Pen na França, e, mais do que esses exemplos que eu dei, né, o nosso sucedâneo nacional, que é o bolsonarismo, né, com a exploração que o bolsonarismo faz em relação aos símbolos nacionais, né, a utilização que faz, digamos assim, não é patriótica, né, é patrioteira, não é, e ufanística, que o bolsonarismo promove em relação a essas questões. No entanto, é preciso que se diga que a nação, como fonte de particularismo geográfico e principalmente de particularismo étnico, né, não é a única dimensão que essa categoria, que esse termo assumiu ao longo do tempo. Quando você volta no tempo, né, quando você vai ao início da trajetória do conceito de nação, na conformação moderna, que eles tiveram principalmente nos países centrais, como a França e o Reino Unido, né, você vai ver que a nação, na verdade, ela surge nesses momentos como uma cifra de igualdade, uma igualdade mais jurídica do que real, né, entre cidadãos. Foi o Estado moderno que assegurou a rede de direitos pessoais e coletivos, pondo fim às distinções entre povo e aristocracia em sentido formal, né? Nesse sentido, a Revolução Francesa é um grande paradigma, né, da formação moderna das nações. Né? Claro que existiam outras noções de nação anteriores a essa, mas a noção moderna, essa que digamos assim, influenciou o mundo inteiro, ela nasce a partir, basicamente, da Revolução, principalmente da Revolução Francesa. Né? Outra dimensão da questão nacional, que é uma dimensão que nos diz respeito mais de perto, né, é a aspiração dos estados do terceiro mundo, né, das nações do terceiro mundo, se tornarem
estados, né? Que ela se deu visando romper vínculos óbvios, né? Vínculos que detinham natureza política. E que vínculos seriam esses? Principalmente a dominação que as elites metropolitanas exerciam diretamente, sem intermediários, sobre as periferias coloniais. Principalmente visando a exploração de recursos naturais que havia aqui. Por exemplo, cana-de-açúcar, né? É um grande exemplo disso, né? As monoculturas do terceiro mundo exemplificam isso, né? Principalmente nas Américas e alguns insumos que existem até hoje na África, né? Exemplificam, a Ásia também, exemplificam isso com muita clareza. Em alguns casos, quer dizer, ou melhor dizendo, de 200 anos para cá, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, começa um processo de rompimento com essas cadeias de subordinação, né? Então, você tem vários momentos, né, de ruptura nesse sentido. A maioria dessas rupturas ela tem um registro político, não econômico, né? Por exemplo, a independência brasileira é uma independência que até hoje a gente não conseguiu propriamente concluí-la, né? É uma independência inconclusa nesse sentido. Enquanto alguns outros lugares do que a gente poderia chamar de terceiro mundo, né, fizeram algo que a gente poderia chamar de segundas revoluções, né? Uma primeira revolução tem um caráter político e uma segunda tem um caráter econômico. Eu exemplificaria, por exemplo, com Cuba e China, né? São dois locais que conseguiram, depois de terem se livrado da opressão política colonial, depois conseguiram algum grau de, não digo de autarquia, né, mas de soberania econômica. Está dando para entender? Eu estou muito abstrato, porque eu estou tentando trabalhar as categorias para que eu consiga, né, até para depois a gente abrir o debate aí, quem não concordar seria até ótimo, mas é interessante a gente trabalhar as categorias antes. Enfim, eu citei essas diferentes dimensões da questão nacional para dizer que as lentes pelas quais a gente enxerga a questão nacional aqui não podem ser as mesmas que se enxerga na Europa ou nos Estados Unidos. Não porque não possa e não existam certas taras do Estado Nacional que acontecem lá e aqui. Não, claro que tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto na nossa periferia a nação ainda é algo inconclusivo, fraturado, ainda por se fazer, né, nos países centrais, né, ela já adquiriu uma certa perfil estável. A palavra seria isso, um perfil estável, com grandezas e com limites. E óbvio que tem limites, né? Se não tivesse limites, não teria luta social nesses países como existe, né? A luta social fortíssima, como na França. Recentemente a gente viu as eleições na França, a gente viu um grau de crispação social enorme. Mas você olha o Estado francês, você já vê uma certa estabilidade, né, do ponto de vista das formas que ele assume, que a gente, por vezes, aqui você vê algo que ainda está por se fazer. Algo não, muito por se fazer, porque nós temos um Estado Nacional aqui que ainda, em muitas dimensões, passa longe da ideia de Estado moderno, né? Ele não incorpora, a não ser em ocasiões especiais, como, por exemplo, a Constituinte de 88, ele não incorpora a sua esfera de direitos à maioria da sociedade. Então, ele é excludente em relação a pobres, a negros, a mulheres e grupos LGBTs. E mais gente também, mas eu estou pegando, assim, aqueles que têm muita visibilidade. Diante desse quadro, me parece compreensível que a nação seja um conceito muito, mas muito questionado, né? Bom, falei um pouquinho de política.
aí eu vou agora tentar traduzir um pouco dessas questões políticas, trazer um pouco para a ideia, que é o Gramsci, né, trabalha a ideia de sociedade política e de sociedade civil, pois é, a ideia da cultura na sociedade civil, né? No caso brasileiro. Afinal, nós estamos numa casa de cultura aqui, né? Há alguns anos atrás havia um certo consenso de que as representações referentes ao que expressa a identidade nacional brasileira estavam estabilizadas, né? Em pouco mais de 40 anos para cá, isso tudo mudou muito, né? O país que abrigava uma população que se dizia católica, né, ainda que dentro de uma ideia de sincretismo religioso, né, esse mesmo país ele viu crescer uma imensa presença pentecostal nos últimos neopentecostal nos últimos 40 anos, né? Isso é um dado. Outro dado, a população que se considerava mestiça, entre aspas, né, enxergou-se negra conforme a declaração do censo de 2022, né, no sistema de autodeclaração. E a outra, a maioria majoritariamente habitando comunidades urbanas, adotou o chamado sertanejo como seu principal gênero musical de preferência, né? Essas mutações, e que eu podia acrescentar muitas outras, né? Eu citei só aqui para ter uma ideia muito geral, né? Elas também se estenderam ao debate acadêmico. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele chegou a declarar que os brasileiros seriam, na realidade, indígenas, cuja matriz cultural teria sido recalcada por uma camada opressora que os assimilou à força no denominado processo civilizatório. E, de igual maneira, o professor Kamengele Munanga, da USP, também atacou o que considera o caráter artificial da identidade brasileira, afirmando que apenas no plano do particularismo, ou seja, dos marcadores como raça, gênero, sexo, seria possível pensar a questão das identidades. Mas a gente pode discordar, pode concordar, não é essa a questão que eu quero trazer aqui. Eu quero dizer o seguinte, que essas declarações são um sintoma importante de uma sensibilidade muito presente no debate público atual. Eu vou colocar em outros termos. Se eu fosse da esquerda estadunidense, certamente seria possível abrir mão de qualquer princípio pelo menos qualquer não, mas boa parte dos princípios de identidade nacional. Afinal de contas, os Estados Unidos são uma nação que submete todo o terceiro mundo em termos políticos, militares, né, econômicos. Se eu fosse da esquerda francesa, de igual forma, eu estaria solidário não com o meu país, mas sim com toda uma área francófona da África do Norte que sequer tem soberania sobre a própria moeda. Se eu fosse da esquerda alemã, eu ia ficar bem chateado com o modo como a Grécia foi posta de joelhos a partir da crise de 2008, 2009, da crise financeira de 2008, 2009. E vai assim por diante, eu podia dar outros exemplos para vocês, né? Como eu não sou da esquerda dos países centrais, a primeira forma de identificação e mais abrangente que eu tenho aqui é de situar a nós, brasileiros, na condição de habitantes de um país periférico, pobre e desigual. Industrializado. Mais desigual. Mas não pobre porque boa parte da população não desfruta da riqueza que
que é, né, produzida. Muito desiguais. E e a gente sabe o seguinte, toda e qualquer identidade, né, Maria Luísa? Já ensinaram os nossos mestres da análise de discurso, é sempre relacional. Você só sabe quem você é na presença do outro, né? A identidade surge, em boa parte, na comparação com os nossos padrões de reprodução de existência, na comparação com os padrões de reprodução de existência nos países centrais. Ok? Tá claro o que eu quero dizer? Né? Quando eu digo isso, pelo amor de Deus, é zero de exclusivismo nacional. Eu não vivo sem a música americana do Miles Davis, eu não vivo sem o cinema francês do Truffaut, do Godard, não vivo sem a literatura alemã do Thomas Mann. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não tem exclusivismo nacional nenhum na avaliação que eu estou fazendo com relação a isso, né? Prosseguindo, assim, e pode ser uma limitação minha, mas eu não vejo nenhuma condição de resolver as opressões de classe, raça, sexo e gênero sem acertar as contas, ao mesmo tempo com a condição subordinada que o território brasileiro compartilha com o entorno da América do Sul e África banhada pelo Atlântico. Bem como, né, não só essas áreas, bem como todas as áreas que o Fanon definiu como destinadas aos condenados da terra. Também não é passível de concretização de nenhum objetivo progressista a mera ação atomizada e espontânea dos sujeitos da emancipação sem algum grau de coordenação. É preciso mobilizar a ideia de projeto. Projeto, como vocês sabem, tem a etimologia no latim projectum, cujo verbo, também do latim, remete a proicere, denotando aquilo que vem antes da ação. Ou seja, pensar como condição para agir. Eu nem sei se a pronúncia aqui está certa do latim, viu? Porque eu, quando estudei, eles já tinham tirado o latim do ensino médio. Eu acho que é uma falta danada, né? Porque o latim permitia um acesso à cultura clássica maravilhoso, né? Todo mundo, eu fico numa inveja danada quando eu converso com as pessoas que fizeram o clássico, porque eu acho que eu seria um cara que teria feito o clássico, né? Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que eu não vejo nada mais distante da ideia de projeto de nação que aquele comício fascista que teve no 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, né? E também não acho que o desfile de blindados em Brasília seja suficiente para aquela percepção de nação que a gente tem, né? Não sou contra, não, viu? Não sou, não. O meu pai, até o AI-5, ele levava a gente para ver o desfile de 7 de setembro, né? Não é esse o problema, mas acho que é insuficiente para a percepção que a gente está dizendo aqui. Construção nacional é uma coisa que, mobilização coletiva, que atravessa o campo da cultura e interroga o campo da política. Nenhuma cabeça iluminada, sozinha, vai elucidar o enigma do que foi e continua sendo o Brasil. Esse campo de problemas, mas também de possibilidades. Então, é dura a vida da gente, viu? É dura. Agora, começar fazendo a leitura de autores, de novo, vou citar dois, né, para não repetir aqueles outros dois, como Celso Furtado e Darcy Ribeiro, já ajuda um bocado. Para terminar mesmo, eu gostaria de dedicar esse diálogo que nós teremos aqui hoje a dois grandes brasileiros que nos deixaram esse ano.
eu me refiro ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o cientista social Luiz Werneck Viana, que, se vivos estivessem, certamente estariam me dando o privilégio de criticar e corrigir as ideias que eu esbocei aqui hoje nessa abertura, tarefa que eu transfiro para a generosidade dos amigos e amigas aqui presentes. Obrigado pela paciência de vocês. Então, gente, vamos conversar. Pessoal, eu só peço para quem for falar aqui, se a intervenção for um pouco mais longa. Quer falar antes de mim? Marcelo, você hoje me tirou do Álvaro Vieira Pinto, viu? Porque eu estava inscrita. Pô, Poxa, mas eu falei com a Ana Célia, eu falei, Ana Célia, eu vou assistir pelo YouTube, porque hoje eu tenho uma outra coisa para ver. Né? Vamos lá, Marcelo. Tem uma opção de coisinhas assim. Né? Você está partindo da antropologia literária, né? Sim. Né? Então, primeiro eu quero fazer uma queixa aí. Né? Uhum. Darcy Ribeiro adorava Gilberto Freire. Hein? Tá. Não, depois a gente conversa sobre isso. Não, depois vamos conversar aqui hoje. Não, vai muita coisa para falar. Olha aqui, quando você fala que os jovens não têm uma ideia de nação equivocada, caricatura. Essa juventude que você está enxergando, eu não enxergo, não. Eles sequer têm noção disso. Eles têm noção de território, que são coisas fragmentadas. Então, é isso que eu verifico, sabe? A outra coisa, são tópicozinhos assim, são só detalhes. Tá ótimo. Né? Essa adoção do sertanejo, né, eu acho que isso aí é uma leitura pós-moderna desse contemporâneo, no caso brasileiro, que é uma versão da antiga nação regionalista, do regionalismo, que foi uma questão nacional. Então, é uma regressão disso. Sabe? Eu enxergo assim. Eu estou fazendo aqui isso é uma análise, uma observação que eu venho fazendo, é completamente empírica, mas é nesse lugar que eu coloco, sabe? Agora, vamos lá. Nação inconclusa. Concordo totalmente. Sabe por que eu acho, Marcelo? Porque você está pegando da Revolução Francesa. Se você pegar de Westfália, vai ser mais fácil entender. Século XVII. Porque Westfália, as nações se constituíram com as fronteiras. Isso daqui não tem fronteira. Né? Então, a Revolução Francesa, ela inaugura a República. Né? Ela corta aquela ideia daquela democracia. Moderno, né? Pois é o Estado contemporâneo. Então, eu acho que é aí que tem uma pegada, sabe? Porque, por exemplo, se eu penso em Westfália, eu entendo perfeitamente o que é uma nação inconclusa. Né? Mas, se eu pego a Revolução Francesa, eu não encontro liga, sabe? É uma questão assim. Tem uma outra coisinha aqui também que eu queria falar. Isso aqui é uma diferença que nós temos profunda. Você trabalha muito com história comparada, né? Que aí você fala do par rapport em relação ao outro, né? Eu acho que até isso cabe, porque no caso da China, né, isso cabe perfeitamente, que a China é um outro mesmo, né? Aliás, eu vim de um seminário hoje primoroso sobre direitos humanos na China com os chinesinhos todos. Então, eu acho que aí a gente tem esse em relação a... Porque eu acho que tem uma coisa que existe necessidades. E isso estava bem colocado na questão dos direitos humanos. Né? Pessoas têm necessidade de comer, de ir para a escola, de ter saúde, né, ter educação, saúde. Então, essa desigualdade, não é, eu acho que tem um ponto de contato aí, sabe? Eu sei que as relações desiguais, elas têm suas histórias próprias, e o grande Celso Furtado recuperou, né, a formação a partir da história do Brasil, da sua própria história. Mas eu acho que tem uma questão maior, que é essa da necessidade. Não é? Aquele negócio do Fernando Pessoa, o mundo é pequenino e semelhante. Não é? A primeira vez que eu viajei na minha vida, eu era garota, né?
eu fiquei impressionada, todo mundo fazia xixi, todo mundo ia no banheiro, todo mundo comia. Eu achava que tinha uma visão idealizada, né? Embora isso nunca tenha sido assunto da minha casa nesse sentido, eu fiquei muito impressionada, porque as pessoas tinham necessidades comuns no mundo inteiro, né? Então, é isso que eu acho que tem esse ponto aí, que aí a desigualdade ela fica semelhante, sabe? Agora, como é que vai resolver isso é cada um com a sua história, como diz bem a China. E tem outra coisa, eu acho que está na hora de estudar a China mesmo, porque o nacionalismo, como diz o Mao Tse-tung, é internacionalista. Você não vai conseguir internacionalismo se você não tiver o seu sentido de nação garantido, a sua soberania ali fincada. Aí você não vai conseguir ser internacionalista, você vai ser atropelado. São essas minhas observações. Muito obrigada. Professor, olha, você... Bom, antes de mais nada, meus parabéns, Marcelo, porque você colocou uma questão que há muito tempo a gente não vê, em geral, nas palestras, que é instigar a reflexão. As pessoas, às vezes, trazem o prato pronto, né? E você aceita ou não, mas não há essa possibilidade de exercer o que o Antônio Wise concebeu como pensação, que o nosso amigo Roberto Amaral sempre usa muito, porque privou com ele, quando da elaboração do dicionário do Wise. E o que é a pensação? É exatamente essa capacidade de você levantar questões que você está refletindo e trocar ideias com as pessoas que possam ajudar a levar adiante essas reflexões. Isso lembra também o nosso grande educador Paulo Freire, que dizia que ninguém detém o conhecimento é partilhado, ele tem que ser trocado, né? Intermediado, tem que, enfim, haver esse tipo de questão. Porque, no geral, você chegou àquela mesma conclusão que o nosso programa do bicentenário, de certa maneira, chegou. Quer dizer, nós não temos uma independência porque nós não somos libertos, não houve libertação. Num povo ou numa nação constituída massivamente, majoritariamente, por povos originários e povos escravizados, ainda bem que hoje esse termo já está incorporado. Antigamente falava-se escravos, né? Como se todo mundo assumisse a sua condição de escravo. Hoje o termo mais usado corretamente é escravizado. E escravizados foram todos e continuam a ser, em graus diferenciados, aqueles que estão submetidos a esse grau de desigualdade terrível que nós ainda enfrentamos. Então, são questões que eu acho que eventos como esse nos ajudam a pensar e repensar tudo aquilo que a gente já leu e que a gente precisa reler criticamente, porque a historiografia é um conjunto de trabalhos sobre história, isso envolve, inclusive, literatura, antropologia e tudo mais, mas ela tem que estar sempre submetida ao exame crítico das gerações que se sucedem, não é? Como diria um professor meu, a elaboração do conhecimento é algo permanente e o conhecimento, de um modo geral, é a ciência do movimento. Movimento no sentido de que a gente está sempre aprendendo e reaprendendo as questões. É mais ou menos isso que é a sensação que eu tive ouvindo a sua brilhante palestra. Obrigado. Gente, boa noite, Marcelo. Aliás, primeiro eu concordo em gênero, número e grau com o professor Lincoln em relação à alegria da gente ter um acadêmico que não se coloca na posição de dono do discurso, né, mas que partilha o discurso, né, permite que a gente construa
conhecimento junto. Isso aí é muito bom. Conversar, né, dialogar francamente, é algo que tem feito muita falta nesse Brasil polarizado, né, onde está cada vez mais difícil a gente conseguir travar um diálogo, colocar na mesa as nossas diferenças, construir consensos, encontrar outros caminhos, né? A gente só consegue isso dialogando, né? Trocando ideia. E da minha leitura parcial, né? Eu costumava dizer na faculdade que eu queria muito ter nascido no século XIX, porque o século XIX no Brasil foi frenético, né? A gente entrou colônia, passou por um processo inconcluso de independência, se transformou numa república, né? Tudo isso dentro do frenético século XIX, né? E em relação à história, né, o ponto de vista do historiador, né, a gente sempre ilumina, né, aspectos do nosso passado partindo de questões do presente. A história é dinâmica é justamente por isso, né? A gente está sempre mudando. Então, as nossas questões também estão mudando, né? O nosso olhar sobre o passado ele vai mudando, né? Então, a gente se beneficia ali do suporte teórico do Michel Dissertot, que falava da questão do não dito, né? A história sempre tem lacunas, né, que as questões do presente vão iluminando. Aí, quando na minha leitura prévia, acho que eu não consegui nem chegar na Era Vargas, né? Eu passei ali por 1822, Primeira República, né? Lendo e trabalhando, acabei chegando ali. Mas do 19, eu fiquei curioso em relação a como você conceituou povo no século XIX, a partir da análise do discurso. Porque, diferente daqui, o discurso no século XIX tinha dono. Era um discurso de uma minoria de letrados em uma nação majoritariamente iletrada. Éramos um dos poucos países da América que no século XIX não tinha sequer universidade. Enquanto os vice-reinos espanhóis, né, que nos cercam aqui, que se transformaram em Colômbia, Peru, Argentina, muitos deles já tinham as suas universidades, né? Nós não tínhamos isso. Então, a gente tinha uma grande massa escravizada, como lembrou o professor, né? Alguns libertos, muitos iletrados, e o discurso tinha dono. Então, para você chegar no povo, né, no discurso do povo, nas percepções do povo, você tem que remover muitas camadas para chegar. E achei interessante você ter colocado que a independência, sim, parece óbvio, né, para nós aqui, mas para muita gente ainda não é. Para muita gente, a independência ainda é um ato heróico, ainda é uma canetada, quando, na verdade, foi um processo de anos e que continua, né? Ele não terminou. Mas, naquele momento frenético ali do século XIX, foi um processo de 2, 3 anos, né? Com algumas revoltas populares que foram muito massacradas e que parece que a única que deixou uma memória que é celebrada, que é reelaborada ao longo dos anos é o 2 de julho na Bahia, né, que é realmente assim ele é reelaborado como uma manifestação popular, né? Mas as outras revoltas, a Praieira, Sabinada, né, muitas dessas, assim, tem ali cabanagem, a gente tem um olhar ali acadêmico, mas que não tem mais aquele lastro popular, elas não passaram mais por essa elaboração. Então, é um ponto assim para se questionar, porque a gente hoje tem dificuldade de se reconhecer como nação. Imagina no século XIX. Aqui o próprio Rio de Janeiro, o 1822, inaugurou um período de conflito de identidade. Tinha português aqui que não sabia mais se era português, se era brasileiro, né, se era vassalo do rei português, se era vassalo do imperador, né? E isso gerou muita confusão nas ruas, né? Comércio sendo depredado, né? Ou seja, são rebeliões que não ganharam nome, né? Mas que fizeram parte dessa efervescência, né, do pós-independência aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Então, assim, a grande interrogação que ficou da minha leitura parcial é como conceituar povo no século XIX, aqui no Brasil, e como chegar nesse discurso, né? O que a antropologia literária pode... Em que a antropologia literária pode nos ajudar nesse sentido? É isso. Uma pergunta é o seguinte: você acha que essa ideia ainda continue a ideia de... Pode falar para ele poder... Continua a ideia da divisão de... que continuamos ainda com europeus aqui vivendo no Brasil? Existe uma classe que se acha europeia ainda? E que dificulta a integração como nação? Sim, boa pergunta. Mais alguém? Não, né? Passou. Pô, mas isso aqui foi uma verdadeira... Tiroteio não, foi um enorme cardápio de... Claro. Será que não entende Bolsonaro só como um líder ocasional de um grupo, assim, de uma parte da população, especialmente dos europeus? Ou seja, assim, seria um líder destacado quando será substituído por outro? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você quer dizer o seguinte, que se o bolsonarismo é alguma coisa que deita raízes na história do Brasil, na história política do Brasil, ou se é um fenômeno novo. É isso? Eu estou perguntando. Eu entendo o seguinte, que é um grupo que existe, tanto é que o Bolsonaro ele se criou liderando esse grupo. Você quer seja para aquelas políticas de salve a revolução, depois salve a família, então, ou seja, que ele foi um camarada que ocupou, liderou esse grupo. Sim. Mas que ele também vai sair Sim. e virar um outro. Sim. Não obrigatoriamente marcial, mas... Sim. Agora entendi. Ok. Bom, vocês colocaram uma opção de coisas aí. Eu vou tentar... O Lincoln tem razão, você... Instigou. Tá bom. Olha só. Vamos primeiro começar aqui com as questões que a Maria Luísa trouxe, né? É o seguinte, eu não compartilho, eu tento... Gilberto Freire, né? Eu tento ver o Gilberto Freire de uma maneira que não é nem a maneira da moda, digamos assim, não é? Nem é a maneira que ele era visto na década de 30. Né? Eu acho que tem três unidades formadoras de sentido no pensamento do Gilberto Freire que eu acho muito fortes. Tem duas delas que eu gosto muito, e tem uma delas que eu tenho restrição. Qual é a primeira unidade de sentido do Gilberto Freire, que a gente só pode pensar no Gilberto Freire situando ele dentro do tempo? Senão, se você for produzir um anacronismo, realmente aí não vai ter jeito. Exatamente, ele qualquer um. Mas acho que no caso do Gilberto Freire, isso é uma necessidade muito maior. Muito maior. O Gilberto Freire é odiado sem ter sido lido hoje em dia. Isso é uma complicação. Para você fazer a crítica de um autor, você precisa lê-lo. E isso é um problema. É a crítica que se faz a um autor que ele é jogado no anátema. Não, vou perder tempo, né? Principalmente entre os jovens, tal, entre a esquerda mais jovem e tal. Jogo o Gilberto Freire fora sem refletir sobre o que ele falou. Olha só, quando o Gilberto Freire escreve Casa Grande Senzala, né, trazendo as contribuições muito atualizadas da sociologia
principalmente a sociologia americana, né? Que não era americana porque ela era feita lá, mas era geralmente professores europeus, né? Ele é muito influenciado por Franz Boas, né? Muito influenciado. O Franz Boas é o cara que diz o seguinte, que ao contrário do que diziam antes, quer dizer que raça era um conceito que levava uma ideia de biologismo, né? Ou seja, os países da periferia estavam condenados a serem desiguais, pobres, a não darem certo, né? Porque eles eram racialmente miscigenados. Essa era a explicação, inclusive, que queria fóruns de ciência, queria ter fóruns de ciência. O Gilberto Freire é um cara que vem para dizer que isso está errado. Para dizer que isso está errado e com um texto que é muito forte, né? Quer dizer, ele integra uma linguagem literária muito efetiva, né? Foi um sucesso aquilo, mas que já vinha de antes, assim, aqui o Museu Nacional, que era talvez o local mais importante da elaboração científica da época, né? O Hackett Pitt já tinha dito, depois de estudar, depois de todo o arcabouço racialista que ele tinha utilizado, que não havia nenhuma... não, a palavra que eu estou tentando lembrar, a palavra que ele usa, que a ideia, o elemento miscigenado não era um elemento cientificamente inferior a qualquer outro estoque, usava a palavra estoque, qualquer outro estoque racial brasileiro, né? Então a ciência já estava começando a dizer isso, e Gilberto Freire vem trazendo isso para o caso das ciências sociais. É um grande, essa primeira unidade de sentido é muito importante. Dizer que o Brasil era bom que fosse um país miscigenado, não era ruim que fosse um país miscigenado. A segunda unidade de sentido que Gilberto Freire trouxe é a de que o negro foi um agente civilizatório da maior importância. Um agente civilizatório capaz de trazer contribuições decisivas na formação cultural, principalmente, não só cultural, mas em todos os sentidos do povo brasileiro, inclusive no sentido das técnicas ligadas à agricultura, essa coisa toda. Ele é muito claro nisso. Se você lê Casa Grande Senzala, você vê isso. Agora, tem uma ideia complicada no Gilberto Freire, que é a terceira unidade de sentido, que é o seguinte: o Gilberto Freire trabalha com um termo que é o... Como é que é o nome? Como é que é? É o luso-tropicalismo. O luso-tropicalismo é uma ideia que embute o ponto de vista de que o colonizador português teria sido um colonizador melhor, na média, né? E que teria coordenado um processo um processo quase que harmônico. Ele não diz que é harmônico, claro que não. Não, o cordial é o Sérgio Buarque. Mas ou seja, ele faz isso no sentido de assim, colocar a ideia das hierarquias, as hierarquias sociais que existem em qualquer sociedade. Ele diz que essa hierarquia é uma hierarquia boa, positiva, que impediu que o racismo no Brasil se degenerasse, né, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que ele sempre faz essa, né, num racismo de apartação, né, que essa é uma ideia muito discutível, né, porque mantém toda a hierarquia e a desigualdade da sociedade brasileira está preservada.
Então, eu fico brincando, dizendo o seguinte, que o Darcy Ribeiro tá para Gilberto Freire como o Marx tá para Hegel, né? O Darcy fica absolutamente, assim, tem uma clareza da importância que Gilberto Freire, ele faz tem um prefácio do Darcy, que é uma beleza, sobre uma das reedições do Casagrande Senzala. Né? Exatamente, é enorme, é um livro. É uma maravilha aquilo. Porque ele repõe, coloca as coisas no lugar, coloca o Gilberto Freire no lugar do Gilberto Freire, né? Que é o cara que é importante, abre um espaço, né? Mas deixa mais ou menos o mundo do jeito que estava, né? Porque é o negócio do conflito. Não rompe com a colônia, não rompe. E mais, se o lusotropicalismo parece ser uma ideia assim, razoável aqui no Brasil, onde não tem essa mediação tão forte da miscigenação como na África, é um negócio abertamente pavoroso, né? Porque quando houve as guerras coloniais de Angola, Moçambique, esse negócio todo, os caras usavam Gilberto Freire para justificar, entendeu, a agressão contra as guerrilhas anticolonialistas. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu só estou dizendo, né? Não ia usar o Darcy Ribeiro. Eu tenho certeza disso. Não era possível usar o Darcy Ribeiro. Não é? Mas eu adoro. Não, também. Escreve muito bem, então. Escreve muito bem, não. Eu sabia naquele seus dois sentidos. E mais, por exemplo, o que eu digo que escreve bem é porque pra gente que está ligado, pra gente... Hã? Fala, João. Não, é uma brincadeira. Se Gilberto Freire estivesse atual, ele ia escrever Casa Branca e Senzala. Não, ele não gostava. Não, aí que tá. A crítica dele é uma crítica aristocrática. Ele odeia, assim, o capitalismo. Ele vem dizendo o seguinte, isso está muito claro nas outras obras dele também. Eles acham o seguinte, que a presença, a influência dos Estados Unidos é uma influência deletéria. Porque ela traz, na visão dele, o rompimento das hierarquias. Ele achava que não tinha conflito. Ele diz o seguinte, que o problema aqui no Brasil, do racismo, não gerava... Era o desequilíbrio... Como é que é o desequilíbrio dos... Ele dizia que era o seguinte, que aquilo gerava uma situação que se resolvia dentro do interior da sociedade brasileira. Ele odiava, não odiava os Estados Unidos, obviamente não, porque ele estudou lá, mas ele odiava essa coisa americana, essa influência da americana no Brasil, ele achava deletéria, ele não gostava não. Né? Inclusive, depois ele escreveu um ensaio menos famoso, que é chamado Para Além do Apenas Moderno, eu acho isso, que ele critica a ideia da modernidade capitalista e os rumos que ela tomou no Brasil. Que para ele destruiu aquela civilização idílica que ele achava que tinha, luz tropical que havia antes. Então Casa Branca com ele não funcionava não. Enfim, outra coisa que você falou, a China é sempre muito interessante, né? A gente conversar sobre a China. A China conseguiu um negócio curioso, né? Porque se eu falei aqui de projeto, o que eu quis dizer com o projeto? Eu não fui tão pouco assertivo assim, Nico, mas assim, algumas coisas eu falei. É o seguinte, a China conseguiu... A China tem 56 etnias. E ela conseguiu juntar numa vontade nacional, né, para enfrentar os problemas do país, 56 etnias. Tem que olhar, tem que ver o que tem isso aí. Um negócio desse tem muita... A grande coroa do mal. Não, isso é exatamente isso. É bom você falar isso, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa cultural que você fala, é uma coisa extremamente atualizada. Ela se conecta com o século XX. Ela chega um momento que ela se conecta e ela está quase na vanguarda nesse sentido de juntar coisas completamente diferentes, né? Etnias diferentes, tal.
no interesse nacional. A ideia deles é que o sinônimo de igualdade é a diferença. Você só pode ser igual se você é diferente. Na verdade, isso é uma... Não, isso, mas na verdade isso não é só... A impressão que eu tenho é que a gente vai achar aquela história, né? Você vai olhar o que a gente chama de sul global, você vai achar várias epistemologias que vão ressaltar a ideia da diferença. Pode achar, na África, por exemplo, claro que não dá para falar a África como uma coisa só, né? É um equívoco fazer isso, mas determinados povos da África têm uma elaboração no sentido que faz uma crítica aos processos de identidade do jeito que o Ocidente concebe, né? É a ideia de você se apropriar do que é diferente sem deixar de ser o que você é também. Você traz novas características para você, você se enriquece no convívio, que não é uma ideia muito próxima da maneira como o Ocidente foi se constituindo, né? Enfim, a China, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender, e ao mesmo tempo tem que entender que a China tem uma coisa muito autorizada, porque é república popular, que é uma ideia, são duas ideias ocidentais que são reprocessadas dentro de uma história cultural muito... No Ocidente é só uma ideia, na China é uma prática. Não sei, claro que no Ocidente também tem, mas é diferente. Isso. Eu acho que cada povo, eu acho que tem contribuições a trazer e tal. Essa coisa também essa ideia de, né, poxa, eu por exemplo, estava achando, já vinha achando, a gente não vai nem ganhar, né? Nem rosa. Eu acho que, né, o Macron foi lá e deu uma canetada lá, nomeou, né? Mas, porra, houve uma revivescência de valores republicanos avançados, né, nessa eleição na França. Mas sempre eu fui lá para o Chico Macron, e eu em 2019, ele resolveu, por conta das greves, ele conseguiu fazer tanto do Huawei, foi uma greve que reviveu o sindicalismo, que estava completamente jogado às traças. De repente você pega a CGT, com 1 milhão de pessoas na rua carrinho. Só o Macron para conseguir esse milagre. E agora, para a união das esquerdas, só o Macron. A esquerda estava desfacelada. Agora o Macron e o homem, ele é engraçado, isso é tudo pelo outro lado. Então essa tradição republicana de esquerda, tradição jacobina, né, na França, é algo, né, que a gente pensa assim, não, já isso aí derivou para decadência e tal, mas não, ela está se mostrando viva. Isso é uma traz uma enorme alegria, né, porque a gente, eu acho que não existe esquerda em lugar nenhum do mundo sem olhar para o que representou, né, a Revolução Francesa, os valores que ela trouxe para o mundo. Sem nenhuma, eu digo isso sem nenhuma... sem nenhuma... Não estou dizendo que é melhor, pior, não estou dizendo isso não, mas tem muito a ensinar. O mundo andou para frente. Aquela ideia do mundo vai para frente. Né? E quando vai, coloca outras... A síntese é outra. Ele demanda novas sínteses. Essa aqui que é a questão. O tempo só vai de ida. Aí o Lincoln, né? O Lincoln trouxe o Paulo Freire, né? Você trouxe o Paulo Freire na sua intervenção, né? O Paulo Freire tem uma coisa aqui. Como é que é o nome daquele livro, Raquelzinha? Aquele que ele fala em projeto nacional? Não, é antes do... bem... Educação com prática da liberdade. Eu acho que é Educação com Prática da Liberdade, né? Que ele está muito... Assim, logo depois de escrever no exílio, né? Assim que teve o golpe aqui. E é um livro, para a gente pensar projeto nacional, é um livro fundamental. Fundamental. Assim, ele está menos... ali ele está menos preocupado com as questões que depois vão tomar mais a preocupação dele com relação a problemas pedagógicos, problemas de... Ele está ali querendo refletir como é que podia ter dado certo, como é que a gente podia ter dado certo
em 64, e não demos. Né? Ele está meio darciano ali, está meio Darcy Ribeiro ali nesse livro. Eu recomendo muito. Educação como prática. Ele fala que o Brasil é uma sociedade em partejamento. Ele fala exatamente. Olha só que metáfora bacana. Uma sociedade em partejamento. Né? Então, é outro grande clássico da interpretação. Né? Eu me apaixonei aqui. Esses anos que eu passei aqui na UERJ, eu fui me apaixonando pelas interpretações do Brasil. E, obviamente, você vai vai entendendo os limites, vai entendendo as grandezas de cada autor. Né? Não faz sentido esse negócio de ficar condenando sem né? Tem que ver dentro do tempo. Né? O Wallace falou da questão da América, né? América espanhola e América portuguesa. Eu achei interessante, né? Mas olha só. Mas olha só. Aí a gente precisa entender que os processos foram completamente diferentes, né? Por quê? O seguinte, o espanhol, não estou dizendo que era bom não, pelo amor de Deus, porque quando a gente começa a falar essas coisas, dá a impressão que eu tô o seguinte, o espanhol, ele delimitou muito essa relação colônia-metrópole, e ficou muito delimitada, muito claramente delimitada, né? Então, é quase como se as colônias, em determinado momento, tivessem uma vida muito, muito própria, né? Muito própria. O que é muito bom, como você falou, porque vai ter universidade no Peru no século XVI, né? E, ao mesmo tempo, deixa essas áreas relativamente longe, distanciadas, né, da metrópole. Aqui, pela fragilidade do Império Ultramarino Português, né, ele teve que o tempo todo, o cara chegava e disse, não, vai estudar em Coimbra. Né? E em Coimbra começava a se dissolver determinadas... Não, mas esses processos também eram de elites, né? O processo lá na América Espanhola também era de elites. Só que eram elites mais crioulas, dentro do sentido que eles chamam de crioulo, até do que a nossa. A nossa, por exemplo, a ideia, por exemplo, de você pegar o Império Ultramarino Português e traz a sede dele para o Rio de Janeiro, isso não tem é o caso único, é um caso único. Não estou dizendo que é bom, não é isso. Estou dizendo para pensar como é um caso único. Não tem, a França resolveu levar a capital para Argel. As instituições todas. Por exemplo, a Espanha resolveu botar a capital em Havana. Mas você falar de Império Ultramarino Português como frágil, essa fragilidade foi da América a Macau, através de redes familiares. Não. Sim. Durou muito. Sim. Deitou raízes. Né? Não, e mais que isso, né? O projeto, o que atrapalhou a ideia era inclusive que passasse a ser uma coisa só, né? Você não tem essa ideia na Revolução Americana, não tem essa revolução no ciclo de revoluções, né? E, aliás, não tem nem a preservação de território, né? A América Espanhola, o Reino da Prata e a região andina também foi para esfacelou. Isso é uma... Assim, o Brasil, com todos os problemas que ele tem, esse grande território que ele tem, nos coloca uma responsabilidade histórica interessante. Interessante. Entendeu? Eu não vou... Agora, quando eu digo isso, não tem nenhuma... não, porque eu estou passando a mão na cabeça do colonizador. Não é isso, não. Eu estou dizendo que... Mas pensando em processos distintos. São processos distintos. Processos distintos que permitiram, quando chegou em 30, você começa umas coisas loucas. A Raquel está estudando agora a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, nossa, na Europa ela surge, nos Estados Unidos ela surge. Perdão, estou te falando... Agora, assim, nos últimos 30 anos. Só isso, como diria o nosso querido... nosso chinês querido. Xuan Lai. Vocês conhecem essa história do Xuan Lai, né? A gente sempre repete que é muito boa. Talvez... Vocês conhecem?
que perguntaram para o Chou En-lai, acho que é o Chou En-lai, né? Perguntaram para o Chou En-lai o que ele achava, né? Já depois que eles já tinham tomado poder na China e tal, o que eles achavam da Revolução Francesa. Aí o Chou En-lai disse que ele não tinha uma ideia formada, porque era um processo histórico muito recente ainda. Não, eu já vi várias versões, mas a maioria diz que que a maioria teria sido o Chou En-lai, mas pode ser. A cara poderia ter saído da boca dos dois. Falar de distanciamento com o historiador chinês deve ser um negócio complicado. Não é? Mas, Marcelo, só para retomar essa questão da diferença Sim. da presença espanhola na América em relação à portuguesa, eu não achei formal, quando Portugal estava realmente atravessando uma crise grande, o projeto dele era transferir o Império Português para o Brasil. Sim, sim. E aí a reação das forças foi tão grande que acabou uma chamada viradeira no movimento que detonou. E diz que o projeto do João VI também seria isso, né? Aí a Revolução do Porto também levou... como é que é? Também embaralhou isso, né? Porque aí tinha que voltar de qualquer jeito, não tinha jeito. O Paulo desmantelou uma das bases, né? Ele desmantelou o Estado jesuíta dentro do Estado português. Verdade. Então, o que eu quero dizer são contradições. E essas contradições, elas não surgem hoje em dia na discussão. Entendeu? Esse é que é o problema. A gente deixa de pensar o que é singular na trajetória brasileira. Não é para fazer apologia, é para entender. Que é diferente. Eu estava falando agora, vou voltar agora ao negócio da legislação trabalhista. Né? A legislação trabalhista na Europa, ela surge basicamente em função das condições como a industrialização e a urbanização se dá, e provoca isso sobre o Estado. Né? O Estado é provocado pelas lutas sociais que surgem disso aí. No Brasil, a legislação trabalhista, né, ela é quase que ela surge ao mesmo tempo com a industrialização e a urbanização. Ela não vem como consequência. Ela vem no mesmo pacote. Ela faz parte do pacote de modernização que está sendo trazido pelo Getúlio. Aí, de novo, singularidades, de novo, coisas diferentes, e que não são... muitas vezes se passa por cima disso. Né? Até porque eu acho que a gente tem que retomar de alguma maneira, assim, aí eu sinto mais assertivo, eu acho que de alguma maneira a gente precisa retomar aquele trajeto 3064, entendeu? A gente, né, o que, digamos assim, fazendo obviamente o que não se fez, não chegou a se fazer, né? Que era os elementos de soberania popular, tal, mesmo na Constituição de 46 eram complicados, né? Porque analfabeto não votava, praças do Exército também não votavam, nem praça, nem né? Hoje em dia eu nem sei se será bom, né? Mas tudo bem. No pré-64, isso era muito importante, né? Enfim, eu acho que tinha elementos ali muito, muito interessantes que a gente podia corrigir aquilo que não foi e trabalhar o que podia ser. Porque eu acho que o que eu acho bom naquele período, né, que se encerra abruptamente em 64, é justamente a possibilidade da Constituição Nacional passar pelo escrutínio das massas, do protagonismo das massas. Quer dizer, o que tem de 30 a 64 é o tempo todo a tentativa das massas participarem do processo. Né? Até 46, essa participação das massas é muito mais para as massas do que das massas, mas a partir de 46 não, porque você tem um partido que é um partido que, mesmo criado de cima para baixo, que é o PTB, né? Ele expressa uma participação popular enorme, né? Você tem o sindicalismo
crescendo, você tem expansão do sindicalismo para o campo, ao final, no pré-64, né? Você tem correção, a luta para correção de desequilíbrios regionais, que é o caso do Celso com a Sudene, né? Tudo isso tem a ver com o protagonismo das massas, né? A campanha de alfabetização do Paulo Freire. De novos eleitores, exatamente porque o analfabeto não votava. Exatamente. O ritmo que estava, até chegar à eleição de 65, era um contingente enorme de novos eleitores. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muito ali a olhar, tem muito a aprender, tem muito a retomar, né? A esquerda... Eu, por exemplo, eu começo a me formar politicamente na anistia. As pessoas da anistia acham que o mundo começa em 79. É um problema isso. Parece que não tem um país, não tem século XIX, não tem 30, não tem 46. Não tem, né, a concepção do golpe é uma concepção, se enxerga o golpe, sem entender também que determinados espaços, como levar a Previdência ao campo, foi um negócio, foi um avanço impressionante da Previdência Social no campo, porque não tinha caixa para isso, né? Ou seja, o Brasil é um país complexo, não adianta querer olhar, comparar com outras trajetórias, porque a complexidade é enorme. Sim, vai se tornando industrial. Inclusive com o dinheiro do agrário, né? É genial, é incrível. Não, mas isso já tinha acontecido na Inglaterra, né? A votação das leis de limitação de horário, né? Os conservadores achavam uma beleza, porque a base deles era agrária, eles não tinham problema nas fábricas, com o operariado das fábricas, os liberais ficavam umas onças com esse negócio. E os liberais falaram lá, não, agora vai baixar. É 19 horas que você trabalha? Não, isso é um absurdo. Vou trabalhar agora 10 horas só. Que, segundo Marx, é a primeira vitória da economia política do trabalho, ainda dentro da economia capitalista. Está tudo, né, ele fala isso na mensagem à Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? Redução da jornada. A redução da jornada até hoje dá caldo. Até hoje dá caldo, é fundamental. Né? Você lembra do meu exemplo lá do capitalismo familiar na Barra? Né? Sim, me lembro. Da empresa falando, quem quiser uma jornada de 40 horas, procure empresas que praticam essa jornada, que eu não vou mudar a minha jornada. O companheiro, como é que é o seu nome? Perdão. Edilson. Você tentou trazer aqui para a atualidade, né? Você levantou aqui a questão do bolsonarismo, né? Essas coisas todas. Eu acho... Nossa, desculpa, antes de chegar na dele, lembra da questão de povo que eu levantei, como não ser povo do século XIX. É verdade. Não, eu sou discípulo da Darcy Ribeiro. Aí não tem jeito, aí quer brigar comigo, briga, vai ficar chateado, fica. Entendeu? É o seguinte, eu acho que o povo brasileiro surge exatamente da deculturação forçada dos elementos de africanidade, de indianidade originária e obviamente, também dos europeus, dos brancos pobres, né? Europeus que estavam na pirâmide social abaixo. Todos deculturados. Todos. Não, hoje em dia pô, o cara diz, isso aí é como é que é o nome que eles dizem? É a lenda das 3 raças. Eu falo o seguinte. Aí eu falei, eu prefiro a lenda das 3 raças que a lenda da Fundação Ford. Claro. Entendeu? Eu prefiro. Agora, isso é um campo de enfrentamento. Isso é um campo de enfrentamento. Isso aí, muita gente aí, pô. E as pessoas perseguem a dicção da gente. Entendeu? Assim, eu não fui assertivo nisso, mas eu tenho certeza que quem ouviu o que eu falei sabe. Né? Eu também acho.
Não, eu falo. Acho que tem um problema. Vou usar aqui, já que estamos na universidade, né? Vamos aqui fazer uma queixa. Tem pouco Darcy Ribeiro na universidade. Tem pouco Darcy Ribeiro na universidade. Tem pouco Darcy Ribeiro na universidade. Todo mundo acha bacana, todo mundo acha que ele é um cara fundamental. Né? Botaram, né, colocaram exatamente estátua, né, tal, aquele negócio todo. Agora, estudar Darcy Ribeiro na universidade não se estuda. Não se estuda. Eu confesso, a gente leu muito mais Sérgio Buarque, muito mais. Muito mais. Não, mesmo Celso, acho que não lê tanto quanto deveria. Porque a ideia de construção. A ideia de construção nacional em Celso é muito forte. Essa ideia da construção nacional é muito forte. Também não é muito bem vista porque... Enfim, eu acho que a gente precisa... bom, deixa eu só falar que o Edilson falou do negócio do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo, acho que o fascismo no Brasil, esse que está aí, é um fenômeno novo. Ele não deita... Ele não reproduz aquele fascismo da década de 30. Por várias razões. Por várias razões. O fascismo da década de 30 é um fascismo que, obviamente, vai trazer elementos populares também no seu caudal, mas é um fenômeno de classe média. De classe média. Naquele momento ali, que o fascismo aparece, a massa está com Getúlio. A massa, embaixo, ali, está com Getúlio. Né? É diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu... Porque, outra coisa, os militares no poder, né, que em determinado momento eles foram para uma posição fascista a partir do AI-5, foram para uma posição fascista a partir do AI-5, eles não tinham base na massa. Eles tinham uma forte implantação nas classes médias, que estavam achando uma maravilha aquele negócio do milagre. Né? Assim, eu fui pré-adolescente naquele período, eu vi como é que era, a classe média estava toda toda aí achando os generais uma beleza, né? Mas não tinha, o povão tinha um pé atrás, aquilo não virava algo, não se tornava algo da sua afeição, né? Porque a política tem esses elementos, né? Elementos que não são só elementos da racionalidade, não são elementos só, né? Tem paixão também, as paixões tem racionalidade, mas tem paixão. Nunca teve, né? Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro conseguiu chegar na base da sociedade. Na base da sociedade. Aquele 7 de setembro de 2022, né? Eu passei pela Central do Brasil. A quantidade de gente que estava indo pegar o trem na Central, né, que estava e fazendo, né, corinhos de proto-fascistas e tal, é um negócio doido. Ainda tinha aquele acampamento. Né? Depois teve o acampamento. Você achou 22 pior do que 21? Não, perdão, você está certo. O 7 de setembro de 21 é que é o pior. É esse, porque 22 já foi perto da eleição. Estou falando besteira, é verdade, você está certo. O 7 de setembro que eu fiquei apavorado foi o 7 de setembro de 2021. Que esse foi... E mais, ali, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ali o negócio do cavalo selado. Né? O cavalo selado para e o cara tem que subir no cavalo. Se o Bolsonaro sobe ali, quer dizer, eu não tenho estudo sobre isso, eu estou dizendo uma percepção de quem viveu. De quem viveu. É impressionista. É uma coisa impressionista. Não estudei isso e tal. Mas naquele dia me deu a impressão que se o Bolsonaro sobe em cima do cavalo, com aquele cavalo selado ali, ele dava... Exatamente. É que ele sentiu e deu uma pequena, né? As instituições reagiram um pouco, né? O STF deu uma... O Temer foi lá, não faz isso não, tal, teve aquele negócio... Não é para isso não, segura a onda, tal. Eu ouvi quem falasse que houve uma ruptura
postura no meio militar, que ele não conseguiu levar o pessoal, né? Muita gente... Isso eu já acho, isso eu já acho 2022. Não, 2022 eu acho que o negócio estava morto a partir dos americanos. Não, mas... O americano disse que não vamos reconhecer, o exército ficou rezando para dar certo, mas sem se mexer. Mas eu acho que esse rezando para dar certo sem se meter já era muito complicado para a gente. Né? É que eu acho que em 21, eu acho que se ele força um pouquinho a barra, porque toda revolução tem isso, né? Toda revolução tem esse elemento de você avaliar o seguinte, olha, tem risco. Vale a pena correr o risco? Né? Exatamente. Aquela avaliação do Golbery. Né? Tem uma hora que eles se reúnem, né, o alto comando golpista, né, e pergunta, eles estão pensando já quando vão desfechar o golpe, aquela coisa toda, e a pergunta é o seguinte: quanto dura a resistência? Aí o outro, 3 meses, 2 meses. Aí pergunta para o Golbery e ele diz o seguinte: cai como um castelo de cartas. É isso. Ali a coisa estava madura para o lado deles, em 7 de setembro de 2021, porque apesar de ter isso que você está falando, um elemento de recalcitrância, digamos assim, era algo que o risco podia ser corrido. O Mourão Filho? O general de Minas lá. O Mourão Filho. Desce com as colunas de Juiz de Fora. Ele desce por Juiz de Fora. É verdade. Patrono do gado. Também acho. Patrono do gado. Exatamente. Agora, o que eu acho é o seguinte: patrono do gado. O bolsonarismo representa uma mudança na adoção do que os militares chamam de poder moderador. Até então, vigorava o poder moderador como intervenção militar. Isso aconteceu ao longo da República, desde a proclamação. Professor Adair, prazer recebê-lo. A partir do momento em que houve, eu até comentei com, acho que foi ontem, eu estava conversando com o Marcelo, do processo que o Bolsonaro sofreu no Exército, uma comissão de 3 coronéis resolveram expulsá-lo do Exército. Ele recorreu ao Superior Tribunal Militar. No Superior Tribunal Militar, surpreendentemente, ele ganhou a absolvição. Quer dizer, todo o parecer dos 3 oficiais que foram designados para julgar o procedimento do Bolsonaro foi derrotado. A partir daí, ele passa a ter um apoio exatamente desses seguintes segmentos, que considera que o Exército é o patrono da República. Qualquer crise ou instabilidade, o Exército tem que intervir. Não? E aí precisamos exatamente de um representante que expressasse esse poder. E acabou encontrando no Bolsonaro essa figura, que, por sua vez, teve a capacidade de atrair esses segmentos populares, de classe média. Pela baixa oficialidade. É tudo na base da oficialidade. E sem falar dos generais que deram ostensivamente apoio, como Vilas Boas, o general Vilas Boas. Você não acha que esse poder moderador ele surge mesmo com a República, por favor, um golpe da República? Eu acho que foi só uma questão de, cada vez mais, depois tem a época dos tenentes, é que o Exército acaba se firmando um poder moderador. O Exército é o poder moderador, que antes está encarnado na coroa. Até o século XIX, quer dizer, até o início da República, né? O poder moderador, quem exerce isso é a coroa. Né? À medida que ocorre a
crise da monarquia, o Exército vai tomando se apropria desse papel. Agora, é interessante, né? Porque você vê que é sempre a ideia da tutela. Ou seja, o Brasil, quem não entender isso não vai entender o Brasil, como é que se esfrega. E, ao mesmo tempo, sempre convivendo com estruturas parlamentares. Ao contrário dos nossos vizinhos aqui em volta, que sempre tem um caudilismo muito forte, né? A força do caudilho é forte e faz reformas, né? Os caudilhos promovem reformas, né? Aqui não tem reforma, é a tutela, primeiro da coroa, depois dos... E eles são no sentido de bloquear ou fazer as reformas, digamos assim, parceladamente, né? A ponto de... Aliás, tem um aspecto também que é bom lembrar, que enquanto nas outras ditaduras aqui, latino-americanas, sul-americanas principalmente, a primeira providência foi fechar o Congresso, aqui não. A ditadura brasileira manteve. A exceção apenas um breve período. Assim, manteve, ou seja, fragilizou o poder legislativo e fez dele um mero... Que agora está se mudando. Dá aparência. Pessoal, para dar aparência de uma legalidade estativa, etc. Pessoal, eu acho que a gente teve um bom papo, né? Pode ter que acabar. Tá bom? Né? Não, pode dar o contrário, pode continuar aqui, que acho que ainda tem um negocinho aí pra gente. Obrigado aqui pela presença de todos. Obrigado. Isso é um privilégio, né? Essa casa de é uma maravilha. A gente está Nossa. conversando. Marcelo, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Naquele continuar.